Pai do Senhor, queridos, tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo Vieira com mais uma reflexão da palavra do Senhor. E nesse dia eu quero convidá-lo e convidá-la a estarmos refletindo a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Mas antes de estarmos fazendo essa reflexão, eu quero convidá-lo e convidá-la a estarmos orando, ao Senhor, pedindo que Ele possa nos abençoar, nos fortalecer, nos alimentar, nos sustentar, para que a cada dia sejamos edificados pelo poder da sua graça. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos as nossas vidas, derrame da sua graça, da sua glória, envolva cada um de nós com teu poder, com a tua unção, que a tua presença, que a tua majestade venha estar sobre nós, que o Senhor venha também visitar os nossos familiares, a nossa família, e que a tua santa presença esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do verso 1, nos diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a essa sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviar-te-ei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei, e Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, peço que vedes em busca de ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém, Naamã se indignou muito e foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por diante em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a tua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi muito indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta dissera alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizer: Lava-te e ficará purificado. E desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado.
Queridos, palavra é uma palavra extremamente edificante aos nossos corações e que nos traz lições extremamente importantes para a nossa fé e também para o nosso posicionamento diante do Senhor. Veja que nós estamos diante de uma história extremamente importante. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui é de um homem, né? Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Esse homem tinha prestígio diante dos homens, tinha prestígio diante dos reis da terra, era um homem importantíssimo, né? A Bíblia declara aqui no verso 1, Naamã, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E aí nós precisamos compreender que, embora esse homem tinha respeito diante dos homens, embora ele tinha prestígios diante dos homens, ele precisava agora alcançar o prestígio diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é interessante nós observarmos que muitas das vezes pessoas que têm uma certa desenvoltura ou uma certa importância em seu meio, ou tem uma certa representatividade diante do seu meio, essa pessoa pode se tornar um pouco orgulhosa ou um pouco de forma aleatória, ao ponto de não observar verdadeiramente qual é o seu posicionamento diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E aqui nós vemos Naamã, que embora ele tinha muito prestígio, embora ele tinha era muito respeitado no seu meio, era um homem que talvez a sua fama tinha atravessado fronteiras, mas ele tinha uma deficiência, ele era leproso. E essa deficiência precisava ser tratada, curada, não através de mecanismos de forças humanas, de forças de cartas ou de endossamentos de homens importantes, de reis da terra, mas ele precisava passar por um processo divino, um processo de purificação divina. E aí nós precisamos compreender que nos tempos que estamos vivendo, nós vemos muitos mandatários, muitos homens importantes, muitos homens que têm uma representatividade importantíssima em nosso meio, que tem sim a sua importância em nosso meio, mas é necessário que essas pessoas entendam que eles só podem fazer alguma coisa se o Senhor permitir, se o Senhor der liberdade, se o Senhor fazer com que essa pessoa tenha liberdade de processar ou de evidenciar tais fatos na sua vida, na vida das pessoas, ou seja, embora ela tenha essa importância diante do seu cenário, ela precisa entender e compreender que ela não é a pessoa mais importante da face da terra. Amém? E aí, nós vamos entender que
embora esse homem tenha prestígio, embora esse homem tenha a sua certa importância em seu meio, ele tem uma dificuldade, ele tem uma deficiência, e essa deficiência precisa ser tratada não pelos homens, mas por Deus e da maneira de Deus. E aí nós precisamos compreender que sempre há um agente, sempre há alguém apontando o caminho, apontando a resposta para tal problema, para tal dificuldade que possamos ter, ou que alguém possa ter. Veja no verso de número 2, diz assim: e saíra tropa da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de quem? De Naamã. E aí essa menina, observando essa dificuldade que o rei tinha, disse à mulher de Naamã, no verso 3, e disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor tivesse diante do profeta que está em Israel, em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Veja que a partir desse momento, a partir dessa hora, abre-se agora uma luz para Naamã. Abre agora uma informação muito importantíssima para Naamã. Naamã agora tem algo que possa ser a saída para a sua cura, a resposta para a sua cura, a resposta para aquele incômodo. Ele era um homem respeitado, um homem que tinha prestígio, um homem que tinha sua importância no seu cenário, na sua vivência, mas era leproso. E agora surge uma menina que foi levada cativa à terra da Síria para servir a mulher de Naamã. E essa menina agora traz uma informação importantíssima à vida de Naamã, dizendo: há profeta em Israel. Se o meu Senhor estivesse em Israel, o profeta curaria essa lepra, essa doença, essa enfermidade. Na realidade, essa menina está apontando para o Deus do profeta que estava em Samaria, para o Deus do profeta que estava em Israel. E apontando para isso, imediatamente Naamã chega ao rei da Síria, que ele tinha prestígio, lembramos que ele tinha prestígio diante do rei, e o rei endossa uma carta ao rei de Israel. E é interessante que essa carta ela vai trazendo informações importantíssimas a respeito de Naamã, a respeito da sua situação, da sua saúde, dizendo: olha, rei de Israel, Naamã é o meu grande chefe do exército da Síria. Ele é um homem respeitoso, e eu preciso que o Senhor cure Naamã. E aí é interessante que o rei de Israel fica tão espantado, porque a impressão que dá é que o rei procuraria alguma coisa para ter guerra contra o povo de Israel, contra o rei de Israel, e ele rasga as suas vestes: sou eu Deus para matar ou para vivificar alguém? Não tenho esse poder, não tenho essa autoridade. Mas o rei esqueceu que havia profeta em Samaria. O rei esquecera que havia um Deus que é um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que tem o poder em suas mãos de curar, de salvar, de libertar. E quantas das vezes, querido, nós às vezes esquecemos que há um Deus poderoso, que há um Deus santo, há um Deus
tem não só a sua importância, mas tem o seu significado como Deus poderoso dos céus e da terra, como Deus que salvou, que libertou a mim e a tua vida, como Deus que cura, como Deus que transforma, como Deus que liberta. E o rei da Síria imediatamente rasgou as suas vestes, ficou perturbado. E aí, a Bíblia declara que o profeta disse: por que, ó rei? Mandar uma mensagem para o rei: por que, ó rei, rasgar as suas vestes? Por que não mandastes a mim esse sírio? E ele saberá que há profeta em Israel. E essa expressão de profeta em Israel precisa ser muito concatenada em nossa mente, porque nós, como sacerdotes do Senhor, nós precisamos ser representantes no momento da instabilidade humana. Nós precisamos ser representantes nos momentos mais difíceis, de entraves humanos. Nós precisamos ter a resposta, não a cura, mas a resposta de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que salva. E o profeta aqui, não é uma espécie, mas ele é sim um representante de Deus na face da terra. E aqui ele está representando, dizendo: há profeta em Israel, há profeta em Samaria, há um Deus que ainda cura, há um Deus ainda que transforma. Eu posso invocar sim esse Deus, eu posso sim pedir orientação a esse Deus para que esse drama desse homem seja sanado. E aí, olha o que diz aqui no verso 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta o quê? Em Israel. Porque o Senhor rasgou as suas vestes, ó rei. Deixa ele vir a mim. Cabe o Senhor reinar. Cabe o Senhor orientar o seu povo. Cabe o Senhor trazer diretrizes para o teu povo. Cabe o Senhor trazer paz para o teu povo. Mas cabe ao profeta a profetizar, a declarar o que verdadeiramente Deus quer de nós. E é por isso que nós precisamos entender, nos dias atuais, como nós estamos passando por esse processo de Covid, nós precisamos entender, cabe a nós, como sacerdote, fazer o nosso papel, que é orar, clamar, interceder pela nação, interceder pelo povo, pedir para o Senhor, para que Ele possa intervir em nossas situações. E cabe aos governantes, queridos, governar mais de acordo com a palavra de Deus. E hoje, nos dias atuais, nós percebemos que os governantes não estão fazendo de acordo com aquilo que o Senhor está pedindo. A Bíblia declara que a nação cujo Deus, a paz na nação cujo Deus é o Senhor. E é por isso que nós precisamos entender que aqui o profeta está confrontando o rei, dizendo: não cabe a ti, ó rei, essa responsabilidade. O Senhor está certo, ó rei, mas não havia necessidade, ó rei, de rasgar as suas vestes. Não havia necessidade de tremer diante do chefe do rei da Síria, achando que o rei estava querendo tratar-te de uma guerra, confrontar-te a ti com uma guerra, rei. Você precisava entender, compreender que esse papel é meu como profeta de Samaria, como profeta de Israel, como articulador, como representante do Altíssimo em Israel, como aquele que passa não só a mensagem ao povo de Israel, não só profetiza, mas também anuncia o livramento, o escape ao povo de Israel. Deixa vir a mim.
e ele saberá que há profeta em Israel. Veja que aqui no verso 9 diz o seguinte: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne se tornará e ficará purificado. Olha que interessante. O profeta Eliseu já sabia exatamente o que deveria fazer, porque as coordenadas não surgem do seu coração, as coordenadas não surgem do seu intelecto, do seu pensar, surgem do trono de Deus para Naamã. E aí, é interessante fazer um pontuamento aqui de que como é interessante nós percebermos a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. De alguém que tem sensibilidade de Deus e alguém que não tem sensibilidade para ouvir as ordenâncias de Deus ao seu respeito. Olha aqui, o que diz aqui. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, a Farfa, rios de Damasco, melhor do que toda a água de Israel? Não me poderia eu lavar dele e ficará purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizer-te, lava-te e ficará purificado. Naamã ficou indignado, ficou furioso. Disse: olha, eu precisava banhar nesse rio Jordão? Não são Abana, Farfa, rios melhores do que esses rios? E ele ficou indignado, porque ele não tinha sensibilidade do Espírito para entender que era uma ordenança de Deus para a sua vida. E quantos nos dias atuais Deus usa profetas, sacerdotes do Senhor para trazer uma mensagem, uma orientação para dar cura, dar livramento, e a pessoa às vezes fica indignada, orgulhosa por não saber que é Deus que está falando diretamente com ele ou com ela. E aqui nós percebemos que Deus usou os seus próprios servos para falar com ele, pai, né? Dizendo pai, a expressão, né? Não poderia, né? Que custa para o Senhor banhar nesse rio, para o Senhor ficar purificado? O Senhor não já fez tantos outros esforços muito maiores do que esse para livrar o povo da Síria? O que custa o Senhor banhar nesse rio? E aí a Bíblia declara que verdadeiramente Naamã atende aquela fala dos seus servos e banha, né, no Rio Jordão por 7 vezes, e aí a sua pele ficou como, né, local onde estava a lepra, como a pele de um menino. E aqui eu quero traçar pelo menos 3 verdades depois dessa explanação dessa palavra. A primeira verdade que eu quero colocar e deixar bem claro aqui para os amados irmãos é que, embora nós possamos ter prestígios diante dos homens, nós precisamos ter prestígios diante de Deus e entender a voz de Deus. Muitas das vezes nós conseguimos interpretar as vozes dos homens, sabemos articular com os homens, sabemos lidar com várias demandas que vêm sobre nós, mas não sabemos administrar as demandas espirituais que Deus nos ordena, que Deus nos coloca a
a executar e às vezes ficamos indignados. Em segundo lugar, nós precisamos compreender que nós, como os profetas do Senhor, precisamos nos posicionar. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os dominadores, contra tudo aquilo que venha contra Deus. Essa é a nossa luta e nós precisamos nos posicionar como profetas do Senhor. O nosso papel não é o papel político, o nosso papel não está intervindo na área administrativa desse mundo, mas o nosso papel como sacerdote é clamar, buscar e pedir direcionamento e ser vozes proféticas na face da terra. Em terceiro lugar, eu quero concluir essa mensagem e dizer a você, querido, Deus, o nosso papel, a despeito de buscar a presença do Senhor, a despeito de entender esse processo que houve na vida de Naamã, é entender que a nossa vida precisa ser pautada em Deus. E quando essa vida é pautada em Deus, nós fazemos o que é para nós fazermos. O que é para Deus fazer, nós precisamos dar liberdade para Deus fazer e da maneira de Deus e não da nossa maneira. Veja que Naamã aqui, ele havia já organizado na sua mente a forma com que Eliseu precisaria abordá-lo. Ele disse, olha, eu achava que esse profeta desceria da sua casa, viria a mim, né, ficaria em pé diante de mim, colocaria a mão no local onde está a lepra e eu seria curado. Não, querido, é da forma de Deus. E que nós possamos entender e compreender nos dias atuais que precisamos verdadeiramente estar no crivo de Deus, diante da face de Deus, diante da presença de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que essa palavra possa tocar ao teu coração, que essa palavra possa ser uma palavra rema e que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Tome em tuas mãos, essa palavra, que você possa verdadeiramente ser edificado, fortalecido, alimentado pelo poder dessa palavra. Nós vamos orar nessa hora, pedir que o Senhor possa ser sobre a sua vida essa bênção, essa voz profética, esse Deus inabalável, esse Deus que quando você está precisando de alguma coisa ou de algo, Ele te contempla e te vê. Eu não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei de uma coisa, que como profeta de Deus, como porta-voz do Senhor, sacerdote do Senhor, quero ministrar a cura sobre a sua vida. Não sei se é cura íntima, não sei se é cura física, não sei se é cura espiritual, não sei se é cura emocional, mas eu quero profetizar sobre a tua vida cura e Deus vai mover sobre a tua vida uma cura espetacular sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar e profetizar sobre a tua vida. Pai eterno, Deus santo, Deus justo. Eu não conheço, Pai, as vidas, Pai, que talvez estejam ouvindo essa palavra. Muitas dessas vidas, talvez, ao chegar esse vídeo, chegar essa reflexão, Pai, pode estar com dificuldades, pode estar, Senhor, passando por lutas, ou Deus pode estar passando por enfermidades que só o Senhor pode curar, só o Senhor pode tratar. Pai, pela misericórdia do Senhor, e com muita humildade, Senhor, eu peço que o Senhor venha de encontro a essas pessoas, essas vidas, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha trabalhar nos corações, que a tua palavra, que é rema, venha, Senhor, cuidar e zelar, Senhor, dessas vidas. Deus, que vidas, ao ouvir essa palavra, possam ser curadas e transformadas, que ao mesmo tempo elas possam testemunhar, Senhor, fazendo comentário, Senhor, sobre essa palavra, dizendo que foram edificadas, que foram curadas, que foram libertas.
Pai, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Toma em tuas mãos os nossos familiares nessa hora. Toma em tuas mãos a cada um deles, Pai. Que a tua palavra possa ser rema, possa ser poderosa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você possa ser edificados por essa palavra, que você possa ser fortalecido por essa palavra. Quero pedir, né, encarecidamente, né, com muita humildade, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa deixar o seu like, que você possa deixar o seu comentário, que se você achar por bem também, se inscrever nesse canal. Nós estamos, né, a cada dia procurando, né, diante do Senhor, né, nos esmerar na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que vidas têm sido edificadas através dessa palavra. Amém? Eu quero deixar a paz do Senhor a cada um dos amados irmãos e que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos fortalecendo em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus, a paz do Senhor.